Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou esboçar aqui pelo menos a letra A desse problema aqui, o problema 12 da lista, que é o problema do navio de guerra. O navio de guerra navega para leste a uma velocidade aí de 24 km por hora. Aí tem um submarino que está a uma certa distância dele, a distância de 4 km dele, né? Atira, certo? Esse submarino atira um torpedo que tem uma velocidade de 50 km por hora, né? Se a posição do navio visto do submarino está a 20 graus a nordeste, né? Em qual direção o torpedo deve ser lançado para acertar o navio? Então esse é o problema aí, tá bom? Vamos lá, vamos resolver, né? Então vamos lá, vamos fazer um esboço aqui mais ou menos do que está acontecendo, certo? Olha, veja bem, o navio ele está se movendo assim, ó, certo? Nessa direção aqui. Então isso aqui representa o movimento do navio. Então isso aqui é, vamos dizer assim, a velocidade do navio. Um dado distante, né, o submarino que anda por aqui, ele avista esse cara. Aí ele avista, o que ele faz? Se ele atirar no momento que ele avista, se você considerar essa direção aqui, ele está observando o navio por esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo aqui de 20 graus. Tá bom? Obviamente que se ele atirar nessa direção, se ele atirar aqui, nesse momento que ele vê, ele não vai acertar o navio. Porque quando ele atira para cá, o torpedo ele não faz curva, o torpedo vai em linha reta. Ele vai fazer isso daqui, no momento que ele chega aqui, o navio já está aqui. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que atirar para cá. Então o torpedo realmente ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Entendeu? Esse trajeto aqui. Então o torpedo ele vai fazer isso aqui, ó. Isso é o torpedo. Aqui seria, esse outro vetorzinho aqui seria o que eu vou chamar de VT1, que seria um trajeto aí inicial, desculpa, um trajeto inicial do torpedo, entendeu? Né? Então, o trajeto real do torpedo, que é esse daqui, tá nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo maior aqui que eu vou chamar de A. Tá bom, gente? Então, se você fizer aí a estrutura de vetores, a soma de vetores, você vai ver o seguinte, que esse vetor aqui, VT, é a soma vetorial desse VT1 e desse VN. Tá bom? Então, o VT, né? Cadê, meu Deus? O VT, ele é a soma vetorial do VT1 mais o VN. Tá bom, gente? E aí você pode começar a fazer as decomposições desses caras aí. Você pode chegar e dizer, olha, o VN, gente, é claramente se você botar essa direção aqui como sendo X e essa direção aqui como sendo Y, o VN é um vetor que está paralelo a X. Tá certo? Então a gente pode chegar e dizer, olha, o VN é um vetor simples. O VN ele tem módulo VN, que é a velocidade do navio, multiplicado por X, a direção, o vetor X. Entendeu? Esse vetor VT, ele é um vetor mais ou menos simples. Ele é o torpedo real, que é quanto? Que é, né? A decomposição. Você tem duas componentes. Esse é um vetor que está aqui, duas componentes. Tem um componente em X, que é pegar este vetor aqui, VT, e multiplicar por cosseno de A, que é o ângulo que ele faz. E tem um vetor em X, um componente X, desculpe, que é multiplicar por seno de A. Então, o VT, que é a velocidade do torpedo, ele vai ter módulo VT, tá? Aí ele vai ter a componente, né, seno de A, apontando na direção X, mais VT cosseno de A na direção Y. Tá bom aí, gente? Beleza? Pronto. E obviamente a gente sabe, né, que o módulo de VN foi dado, que é a velocidade do navio, que é 24, e o módulo de VT é a velocidade do torpedo, que é 50 km por hora, porque isso não vai mudar, né, certo? Isso depende da entidade, torpedo ou do navio, né? Agora, esse vetor outro aí que eu botei, que é o VT1, esse vetor a gente não sabe direito quem é ele. Então ele vai ter um módulo VT1. Aí ele vai ter a mesma coisa. Olha ele aqui, ó. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele também tem componentes Y, que é basicamente se encontra multiplicando por cosseno de 20 graus. E tem a componente X, que é a multiplicação da norma pelo seno de 20 graus. Tá bom? Então o VT1 ele vai ser a norma do VT, que multiplica seno de 20 graus, apontando na direção X, mais a norma do VT1, cosseno de 20 graus, apontando na direção Y. Tá bom aí, gente? Tranquilo?
Pronto, feito isso, agora é só você organizar. Dessa equação aqui de cima, você vai ter o quê? VT, resolve para VT1. VT1 é igual a VT menos VN. Então você resolve aqui. Isso aqui resolve. Isso, ó, daquela equação ali de cima, né? Você tem o quê? Você tem que VT é igual a VT1, é assim, né? VT1 mais VN, certo? Você não tem isso? Aí você agora resolve. Quem é VT1? VT1 é igual a VT menos VN. Tá bom, gente? Aí agora o que eu vou fazer? Pego essas coisas que eu escrevi aqui, substituo nessa expressão aqui, e monto duas desigualdades, né? Duas, vamos dizer assim, duas igualdades, desculpa, desigualdade não, duas igualdades, né? Que vai ser norma, né? Você fazendo isso, você pega esses caras aqui, substitui aqui nessa equação que está dentro do retângulozinho, aí você vai igualar as componentes x de um lado com a x do outro, y de um lado com y do outro, você chega na seguinte igualdade, né? Fica VT1 seno de 20 igual a módulo de VT seno de A menos VN. Tá bom? Tranquilo? E a outra é que VT1 cosseno de 20, né, é igual a módulo de VT cosseno de A. Tá bom? Cosseno de A. Tranquilo? É isso aí. Agora você pode chegar e dividir aqui. Ó. Pode dividir esse cara por esse e esse cara por esse. Fazendo isso, tu chega na seguinte expressão. Tu chega aqui, tangente de 20 graus, tá bom? Tangente de 20 graus é igual a tangente de A, tá vendo? Menos VN sobre cosseno de A. Sobre VT cosseno de A. Tá bom? Tranquilo aí? Dividir, né? Dividir isso por isso, isso por isso. É isso aí, tá certinho aí? Pronto. Isso daqui, gente, você pode escrever isso como uma equação de segundo grau. Certo? Uma equação de segundo grau em cosseno de A. É muito fácil escrever isso, certo? Quem não entender, me procura na minha sala que eu escrevo. Resolvendo essa equação do segundo grau, você chega aqui, cosseno de A é aproximadamente igual a quanto aqui eu fiz aqui rapidinho? 0,68. 0,68. Não é isso? Eu tinha feito aqui um local. Tá? E aí com isso o A é igual a aproximadamente 47 graus. Tá bom? Tranquilo? Pronto, basicamente é isso aí, viu, gente? Valeu, um abraço.